Que prazer estar aqui hoje no canal Pé na Porta com a Esther Pilar Grossi, essa mulher maravilhosa, aos 89 anos. Será que eu posso dizer eu quero ser a Esther amanhã? Eu vou dizer isso. Ela é reconhecida em todos os lugares quando ela chega, porque o seu cabelo multicolorido e esse sorriso franco, ele chega sempre antes. É a marca pessoal da Esther. Dessa guria que nasceu em Santa Maria, que aqui a gente chama de Santa Maria da Boca do Monte. É uma educadora e fundadora do GEMPA, que é um grupo de estudos sobre educação, metodologia e ação, na busca de soluções dos grandes problemas da escola pública brasileira nas questões de ensino e aprendizagem que nasceu nos anos 70. Pé na porta. Ela foi pioneira no ensino da matemática moderna, com especialização em didática de matemática em Paris, onde realizou também, na Sorbonne, um doutorado em psicologia cognitiva. Militante do PT, ela foi secretária de Educação do governo Olívio Dutra, aqui em Porto Alegre, e foi deputada federal quando atuou na formulação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje a Esther está aqui conosco para nos contar um segredo. Como é que tu mantém o teu cérebro desperto e aberto para as novas aprendizagens? Como é que tu estimula a neuroplasticidade, Esther? Teu cérebro não envelhece? Olha, eu tenho certeza que tem influência para isso o fato de que eu estou sempre aprendendo. Porque realmente Madalena Freire brincava que quem não está mais aprendendo já morreu e não sabe. Né? Então, como eu aprendi a fazer pesquisa, que eu acho foi sensacional, no dia seguinte que eu defendi o meu doutorado em Paris, quando eu acordei, o que eu pensei? Agora eu posso fazer pesquisa. Porque é tão bonito quando o presidente da banca diz assim, em nome da comunidade científica francesa, lhe declaro doutora, quer dizer, pesquisadora. Tá? Então, como eu continuo aprendendo, eu penso que isso tem muita importância. Mas eu acho, Alice, que tem importância também. Eu limpei a barra do meu inconsciente, né? Eu fiz uma longa psicanálise e resolvi as pendências, e eram muitas, Sim. porque justamente, veja bem, eu fui uma criança que poderia ter pensado que tinha sido rejeitada, porque a minha mãe casou com meu pai contrariada. O meu avô que fez gosto no casamento, e ela gostava de outro homem e casou contrariada com ele. Ela teve 10 filhos com ele e a única que saiu parecida com meu pai fui eu. Foi tu. E ele Parecida fisicamente. Fisicamente. E ele morreu com 50 anos. Meu Deus, cedíssimo. Quando eu tinha 5 anos. Mas eu fiquei, ali, com aquela cara dele, lembrando a existência a vida dele. Porque ela aproveitou para matá-lo, para não se falava mais do papai. Né? E quando ela falava mal dele. Né? Então, foi graças à minha psicanálise que eu recuperei o meu pai como uma pessoa fantástica. O que ele fazia? Era fazendeiro. Fazendeiro, né? E inclusive isso, o que eu limpei a barra foi assim. A mamãe dizia que ele não queria ter filhos. É como se nós fôssemos indesejados com relação a ele, né? E que ele era um jovem na Primeira Grande Guerra, e quando dava aqueles grandes cataclismos econômicos, né, que acontecem nas guerras, ele fazia empréstimo no banco e comprava gado. Aí passava a crise, ele vendia. Então ele casou com 29 anos e já tinha 1000 cabeças de gado e 200 cavalos. Bom, mas aí casaram e nasceu a Célia. Tá? Olha, escuta só.
Ele era apaixonado pela mamãe. Ele queria botar o nome da Célia, o nome da mamãe, que é Alice. A mamãe não quis, ele trocou as sílabas e botou Célia. Eu não tinha me dado conta que a Alice era Célia. E aí, então, quando deu-se um cataclisma desses, que eles já estavam casados, a mamãe perguntou, Adolfo, tu não vai agora agir, né, fazer o empréstimo? Eu disse, não posso, agora tenho uma filha. Tá? Ela interpretava isso como sendo, ele não gostava de filho, né? Uhum. Não deixava ele fazer uma coisa que ele gostava, era o contrário, era super responsável. Mas aí eu fazia psicanálise, e ela morava em Santa Maria e eu aqui. Aí eu passava um telegrama para ela, mamãe, tal coisa eu acho que não é bem assim. Então, essa história aí, não era que ele não gostasse de ter filho, ao contrário, né? Então, quando eu nasci, que sou a 9ª filha e a 4ª menina, a minha tia contava que quando ele chegou, eu nasci em casa, em Santa Maria, e que ele chegou da fazenda e me encontrou, surpreendentemente, eu já tinha nascido naquele dia. Naquele dia. Que ele me pegou no colo e caminhava pela casa e dizia assim, mas que maravilha, uma menina, que maravilha, a 9ª filha, a 4ª menina. Que loucura! E eu tenho certeza absoluta que, pelas lembranças que eu tenho da convivência, que ele nos adorava. E quando tu fala dessa lavagem aí que a psicanálise fez no teu cérebro, tu acha que ela te despertou uma aprendizagem contínua, é isso? Não só a aprendizagem, como eu penso que as doenças, elas têm pelo menos 50% de psicológico. Sim. Agora, quando tu limpas a barra do teu inconsciente... Muito interessante isso. Porque eu não tomo nenhum remédio e não sinto nenhuma dor. Tu não toma nenhum remédio? Nenhum remédio. Esse é o segredo. Sim. E como eu como a semente do mamão, as pessoas acham que a semente do mamão pode ter parte disso. E me diz uma coisa, Esther, e tu tem assim, o envelhecimento para ti, ele é super ativo, né? Tu não para. Me conta como é que é a tua rotina, o que acontece? Tu dorme? Durmo muito bem qualquer hora do dia ou da noite, entende? Durmo. Hoje tu faz exercício? Faço. Bom, eu caminho há muitos anos, eu caminho no mínimo 4.000 passos por dia, né? E às vezes não dá, mas... Sim. Outra coisa, eu faço um exercício porque eu tenho uma vértebra solta, tu acreditas? Que ela se desloca mais de 1 centímetro da minha coluna vertebral. E o médico me disse, se tu fizer exercício, experimenta, que a gente não precisa operar. E faz mais de 10 anos que eu fui para uma fisioterapeuta muito boa e faço os exercícios que levam, não chega a 10 minutos diariamente, e eu faço um colete de músculos aqui nessa altura do corpo, e aí a vértebra não se mexe. Sensacional. Porque dava muita dor. Esse exercício eu faço, caminho, e depois agora eu estou fazendo musculação. Musculação. Tá? Porque eu comecei, ao caminhar, eu me sentia me desequilibrando. Sim, mobilidade. E aí eu fiquei preocupadíssimo, digo, não vou mais poder caminhar, porque eu me sentia desequilibrada. Sim. Pois se eu ia descer da calçada para o meio da rua, eu também ficava sem corrimão. Pelo degrau. Né? E aí eu fui nessa fisioterapeuta também, ela não mora mais, nem mora mais aqui, mas ela me orientou que eu fosse primeiro no neurologista para ver se não era do cérebro. Não era do cérebro. Não era. Então estou fazendo musculação. E aí a diferença foi fenomenal. E outra coisa, né? Tu tá sempre lendo. Claro. Eu encontro a Esther em tudo que é teatro de Porto Alegre. A Esther... E as pessoas pensam que eu sou da área da cultura. Da cultura, Então, então eu e a Esther, assim, a gente meio... É assim, a Esther, a Zorávia e a Alice Urbim. Então elas estão sempre ali de panelinha, né? E a Esther... E tu é uma assistente assídua, né? De teatro, de show musical. Eu acho que isso dá um alimento pra gente, né, Esther? Mas, Alice, é que é uma coisa tão interessante, por exemplo, com Sara Paim, que é uma grande pensadora, de quem eu sou muito, muito amiga, né? Uma argentina que mora em Paris, e ela diz isso, que
a arte precede a ciência. Quer dizer, há uma vinculação profunda entre ciência e arte, tá? Porque a ciência, em princípio, ela é seca, ela não tem emoção, não, parece que não tem. Na conclusão, enquanto faz, ela tem emoção. Então, por exemplo, eu penso que não se pode ensinar sem aspectos culturais. Um deles é a refeição, a merenda. A merenda é um ato simbólico muito importante. Todas as religiões têm como centro do culto uma A refeição. Então, nós fazemos a merenda é uma atividade didática, compreende? E a outra coisa faz parte da proposta do GEMPA, mesmo para as crianças de primeiro ano, atividades culturais. Ir ao teatro, ir ao cinema. Eu alfabetizei no Morro da Cruz e os meus alunos viram o Shakespeare para criança no Teatro São Pedro. Né? Sensacional. Que era fantástico. E não, agora, pegando um pouco, se fala um pouco assim, mas as famílias da periferia não têm estrutura, é tão difícil ensinar, elas não vão conseguir ser alfabetizadas. Como é que tu enxerga isso? Pai, isso aí é mito? Claro que é mito, né? Mas para mim é uma coisa fundamental no Brasil. E tem uma queixa aqui, como ex-militante do PT, né? Sou até hoje muito amiga do Lula. Mas o Lula, ele se impressiona com a fome, porque ele passou fome. Sim. Mas como ele se alfabetizou, apesar de tudo, ele acha que se alfabetizavam, se alfabetizam. Então, os governos do Lula, quer dizer, quando foi a primeira vez, nós fizemos um trabalho de recuperação de crianças que tinham mais de 3 anos na escola e não sabiam ler, tá? E que foi ótimo, foi ótimo. Mas isso era fora do regular. E agora ele se candidatou de novo, a minha filha, que é antropóloga, né? Antropóloga e muito, minha parceira, disse: mãe, tu tem que fazer um projeto de alfabetização para dar para o Lula, quando estava na campanha. E era pandemia ainda. Miriam Gross é o nome da filha da Esther. Eu rompi a reclusa em casa, né, e fui ao Plaza São Rafael e entreguei um projeto para o Lula para alfabetizar. Porque quando ele, isso aí são muitas conversas, né? Quando ele se elegeu pela primeira vez, nós já tínhamos um plano, por exemplo, para alfabetizar os 60 milhões de analfabetos adultos, com professores de crianças. Então nós íamos matar 2 coelhos de uma só cajadada. Mas o Cristóvão Buarque fez um contrato comigo que ele seria o ministro. A ideia é que eu fosse a ministra. Sim. Mas eu não tinha vontade de ser ministra. Sim. A tua atividade política tinha se encerrado já. Não era. Eu queria trabalhar com alfabetização. Com alfabetização. É um grande drama. Sim. E aí ele acertou comigo que ele seria o ministro, porque o Lula queria até criar, naquela ocasião, um ministério de alfabetização. Sim. Mas tu vai ter uma secretaria interna no ministério e tu vai ser a secretária. Só que 15 dias depois que ele se elegeu, ele nomeou um agrônomo para essa secretaria, né? Então não saiu essa alfabetização. Então a minha preocupação fundamental é com essa área da alfabetização. Mas o Lula, eu não sei nem se ele leu o tal do projeto que eu apresentei para ele, compreende? Ele não se preocupa com isso. O dia que eu puder falar com ele... Agora, e hoje, em relação à alfabetização, tu continua trabalhando? Porque eu sei que... Escuta bem. O GEMPA, quando nasceu, determinou que nós iríamos trabalhar para escolas públicas de periferias urbanas, tá? Bom, então, e nas escolas públicas, houve um desvirtuamento e por conta de um sindicalismo. Então, as escolas não oferecem a possibilidade das professoras realmente ensinarem. Não oferecem. Por exemplo, a alfabetização, que eu acho que é fácil de entender. A Sara Painha, essa grande sábia, diz que alfabetizar-se é nascer de novo. Que quando os pais a criança nasce, eles, por exemplo, eles batizam oralmente a criança. Sim. E a professora batiza por escrito, ensina
o nome, escreveu o nome, né? E ela diz, eu nunca vi uma criança nascer de duas mães. Acontece que as professoras nas escolas públicas, hoje, no primeiro ano, são mais de uma, pelo menos duas, porque o sindicalismo deu às professoras o direito de elas terem 1/3 da sua carga horária para preparar as aulas, que elas não ficam com os alunos. Sim. Então, os alunos ficam com outra professora. E isso é péssimo para os alunos. Eles precisam ter uma referência. Como então, tem na agora, família. Isso existe em todas as escolas. A outra coisa está lá na minha garagem, todos podem aprender, né? Que é uma conclusão científica de primeira grandeza. Existe um danado de toda uma estrutura para as tais crianças que não podem aprender, que são os deficientes. Então, tu sabe que existe como é que é? BPC, Benefício de Prestação Continuada. Se um médico atesta que o teu filho tem um problema de aprendizagem, a família ganha um salário mínimo por mês. Quando eu fui alfabetizar no Morro da Cruz, tinha 20 alunos. Um mês depois que começou, os pais me disseram, não, professora, nós vamos tirá-los porque eles estão aprendendo. E nós vamos perder o BPC. Mas escuta, mas uma família pobre, um salário mínimo, tu acha que pode abrir mão assim? Tá. A outra coisa, tem milhares de instrumentos, por exemplo, se tem um autista, pode ter outra pessoa na sala de aula, é por lei isso, né? Bom, isso tudo complica. Complica e não é uma realidade, né? Então, porque hoje a gente sabe isso. Eu faço parte de uma escola de pensamento que é composta por pessoas de diversos países, porque é o seguinte, não dá para tu fazer pesquisa sem ter uma comunidade científica que reafirme que aquilo que tu pesquisaste é válido. Não, uma pessoa individual não pode estar dizendo que tal coisa é verdadeira do ponto de vista daquela área, né? Sim, então, nós temos tem que ter um conjunto de pensamento que, em geral, a gente se encontra em Paris. A Sara faz parte, o Gerard fazia parte, as vários outros pensadores. E lá em Paris nós chegamos à conclusão que essa proposta do GEMPA, que se chama pós-construtivismo, né? Não tem mais possibilidade nas escolas públicas, não tem. Então, por isso que eu agora estou lecionando professores universitários, porque realmente nas escolas públicas as professoras, a não ser que elas sejam muito corajosas e muito rebeldes, para se rebelar contra muitas dessas coisas. Por exemplo, eu vou ficar com os meus alunos todo o tempo. Sim. Tá? Não faz mal que eu não ganhe, que eu não sei o quê, tá? Mas aí precisa ter muita... E aí são poucas. No Brasil existe um grupo que faz isso. Tá? Mas é um desafio. Sim, baita desafio. Que foram nossas gempianas dali, né? Bom, mas, escuta, só gostaria de te contar. Conta. Tu disseste que eu sou conhecida pelo cabelo. Isso. Mas eu vou contar um fato ocorrido na Tailândia. Eu fui à Tailândia por problemas pedagógicos também. E no domingo fui ao templo do Buda deitado. Estava lotado de gente, né? E na saída, um espanhol que estava com a família me disse, podemos tirar uma foto com a senhora? Eu disse, claro, pode. Sim. Então tiramos a foto. Aí a minha nora ouviu, me disse, Esther, ele estava explicando para a família que tu és uma deputada brasileira que se ocupa da educação. Então, olha só. Então, não tiro... surpreendente, né? Eu presumo que ele era espanhol, pelo que ele falava espanhol, né? Mas fantástico. Não, fantástico, mas é que no momento que tu faz parte de um grupo de pensamento, que tu viaja muito, que tu dá conferências, palestras, as pessoas que são ligadas ao tema, elas acabam cruzando essas informações, né? E eu quero te dizer, é fácil de identificar a pessoa, né? Isso é importante também, a marca pessoal do teu cabelo, ela é fácil de identificar numa multidão, né? Uma outra, eu queria te fazer, mudando assim o assunto da educação. O envelhecimento, né, ele não é fácil de suportar.
E também tem todos esses estereótipos da velhice, né? Que tem agora etarismo, idadismo, velhofobia, que são esse viés inconsciente quando enxergam as pessoas e já vão dizendo um monte de termos, né? Tu já ficou cara a cara com o etarismo? Pois tu sabes, Alice, que ao contrário, eu penso que a minha idade, ela só tem me favorecido. Por exemplo, agora, pertinho da minha casa, abriu um supermercado, né? Aham. E aí eu fui ao supermercado para inaugurar e fui mão abalando, né? Aí comprei os produtos e pedi para botar em 2 sacolas, para ficar equilibrado. E voltei caminhando, porque fica muito próximo da Sim, minha a casa. tua residência. Mas próximo, entre aspas, uma baita de uma quadra ali, assim, né? E adivinha, estou eu carregando, veio um senhor que estava correndo. Eu posso carregar para a senhora? Entende? Então, vantagem de ser velha, né? Se eu fosse jovem, ele não ia se oferecer. E, quer dizer, palavra Alice, eu nunca fui, digamos assim, Preterida por alguma coisa. por ser velha. E depois tive a sorte de, depois de viúva, inclusive namorar aos 80. Pois é, já vamos passar. Assim, tu namoraste o Claude, tu tinha quantos anos? 80 anos. 80 anos. Tá. Porque tu foste casada durante quase uma vida inteira com o pediatra Sérgio mais de Pilagrossi, 60 anos. onde teve 4 filhos. Isso. Que inclusive um foi, eu tenho a honra de dizer que ele foi meu estagiário, Gabriel Grossi, que é jornalista, né? E como é que aconteceu isso no teu corpo? Como é que aconteceu Não, isso? essa aí talvez seja também uma das razões pelas quais eu também tenho tão boa disposição. É o seguinte, como eu fiz mestrado diretamente em matemática, depois a psicologia cognitiva era sobre aprendizagem de matemática, um assunto fantástico, né? E então, bom, mas eu frequentei muitos congressos de matemática, porque o nosso GEMPA era de matemática. Sim. E nós fazíamos muitas pesquisas e Sim, apresentávamos. sendo pioneira da matemática moderna, que Claro, e aí foi, então foi para o mundo. Conheci muitos matemáticos e professores de matemática nesses congressos. E trouxe muitos aqui em Porto Alegre, né? Por exemplo, Zoltan Genés, o GEMPA trouxe 5 vezes a Porto Alegre. Uma vez ele deu um curso para 1.000 pessoas durante 15 dias no Salão de Esportes do Colégio Rosário, tá? Bom, então a gente trouxe muitos desses pensadores no período da matemática moderna a Porto Alegre. Dentre eles, esse canadense chamado Claude Golin. Bom, e os meus filhos conheceram a ele também. Bom, aí eu ia fazer festa de 80 anos, como vai ter a festa dos 90. Né? Essa é esperada, festa. Vai ser ótimo. E a Miriam me disse, mãe, por que tu não convida o Claude para o teu aniversário? Né? E eu convidei a ele, mas ele não pôde vir porque teve um problema de um amigo dele que faleceu. E aí então ele me convidou para irmos a Miami, que ele tinha uma casa de praia. Como lá é muito frio no Canadá, o canadense com dinheiro compra uma casa em Miami, que é muito mais fresco, mais tropical. quente, e durante o horror, aquele inverno de menos 30 graus. É uma insuportável. Coisa. E nos encontramos em Miami. Bom, aí, primeiros papos, muita matemática, muita didática. Eu continuava trabalhando com didática mesmo da matemática, mas acabamos nos apaixonando. E aí as pessoas pensam que, como os dois eram matemáticos, o papo deles era só o papo cabeça. Papo cabeça, númerozinho, mais, menos, divisão. Mas aí que foi para mim, inclusive a grande surpresa. O melhor de tudo era a cama. O melhor de tudo, tá? Tu tinha prazer de estar com ele. Mas era uma trepação maravilhosa, maravilhosa. Bom, e isso durou
Ah, 4 anos em que ele ficou lá, eu fiquei aqui e a gente se encontrava de vez em quando. Nos encontramos uma vez nós nos encontramos durante um mês no Marrocos. Eu sei dessa história. Inclusive foram lá na casa da Lilian Chagas, nossa embaixadora hoje, que está trabalhando no COP30 aí. Mas tu sabe de uma outra coisa lá no Marrocos? Eu sou fã da Edith Piaf, né? Claro, que muitos são, né? Porque e eu tenho um texto que se chama O Trabalho Deveria Ser um Espetáculo. Quando morreu o Marcel Cerdan, que foi o grande amor da Edith Piaf, ela estava cantando em Nova York e ele morreu porque ela pediu para ele trocar o dia da viagem para chegar mais rapidamente a Nova York e o avião caiu, né? E nesse dia ela cantou. E cantou e disse, claro que ela desesperou, mas disse que ela tinha que cantar em homenagem a ele, a tudo de bom que ele tinha recebido. Mas tu acredita que quando nós fomos ao Marrocos, alugamos um Airbnb, e era onde eles moravam? Não! Isso eu não sabia. Fotografia da Edith Piaf no apartamento. Mas que presente! Genial, né? E aí, eu quero dizer uma coisa, o Claude saiu, mas outra Esther de dentro dela com o Claude? Não, realmente foi o fato de que, porque com 80 anos, a ideia que a gente tem é que, bom, o sexo vai ser assim, o secundário, né? Sim, avós namoram. Quando eu percebi que aquilo era central, que o meu corpo era super importante, compreende? Que claro, isso me deu um gás, uma energia absurda. Grande, muito, muito grande. Mas a tristeza é que ele morreu de Covid, né? Depois de 4 anos. Mas foi muito interessante pelo seguinte, ele pegou o Covid. E aí eu não podia ir lá, porque não tinha voo para o Canadá. Mas ele pegou o Covid e estava indo bem, então a gente achou que estava tudo indo certo. Só que de repente atinge o pulmão. Isso. Aí quando atingiu o pulmão, aí eu conversei com a família dele, né? Porque ele tinha apenas 7 irmãos, então... Calma. Aí eu disse, agora, e os médicos aqui, meus amigos, ele não pode ficar onde ele está. Onde ele está, que é uma clínica, não tem os recursos, ele tem que ser entubado, né? Então tem que ir para um hospital, tem muita categoria. E a família, quando falei isso para a família, disseram assim, mas o que nós vamos fazer? Quando ele pegou a doença, ele chamou um notário e fez um documento que ele não queria ser entubado. Tá certo. Tá? Tá certo. Então, quando eu soube disso, eu fiz uma coisa linda. Botei nas redes sociais uma vigília de acompanhá-lo, porque claro que ele ia morrer. Tá? Porque já estava bem atacado no pulmão e ele durou. Que foi uma longa carta de amor. Ele durou mais uns 5 dias, tá? Né? Mas, claro, nem a família podia estar com ele. Sim. Ele morreu sozinho. Sozinho, uma ova. Até 3 horas antes dele morrer, eu falava no telefone com ele. Tá? Então, quando tu escreveu, eu lembro, é uma longa carta de amor, né? É uma longa carta de amizade que se transformou em amor, que se transformou em paixão, né? Então, eu acho que essa relação, ela é outra coisa. Me parece, por exemplo, como eu tive um pai que morreu quando eu tinha 5 anos e eu recuperei, né? Porque tanto que a minha mãe não gostava, acabou, como eu contestei a figura do pai, que ela mostrava como negativa, né? E como eu era parecida com ele, ela dizia que eu era feia. Já tem esse detalhe. Meu Deus! Haja terapia! Mas como eu acho que a relação dele era tão forte, esse fato não me afetou, eu não me diminuí, porque ela achava... Mas não pensa que era assim uma coisinha soft de vez em quando. Era forte. Não. Antes de eu casar,
Na véspera do teu casamento. É a sorte que tu achaste o Sérgio, hein? Um rapaz espiritualista. Porque feio do jeito que tu és, na véspera do meu casamento, tá? Quando a Miriam nasceu, ela espalhou para toda a família. Está provado que feiura não é hereditário. Ai, meu Deus do céu! Que absurdo! Isso nem me afetou, compreende? E eu atribuo, por isso eu acho que o que a gente representou para os pais é super importante. Eu tinha certeza, graças à psicanálise, de que eu tinha sido importantíssima para o meu pai. Então, tudo isso... Mas a minha mãe depois se corrigiu. Tanto eu importunei que ela disse, não vou mais falar mal do teu pai. Não vou. E aí, um dos meus irmãos, porque aí toda a família... Teve uma irmã que chegou a telefonar para o meu psicanalista dizendo, não aguento essa análise da Esther. Ela está mexendo com todas Sim, mas óbvio, tu mexeu com todo aquele clã, aquele núcleo ali. Um dos meus irmãos organizou uma festa para o meu pai quando ele faria 100 anos. E tanto que os sobrinhos pensavam que a festa era dos 100 anos do Rafael, que era o meu irmão, porque ele se envolveu tanto. Mas quando eu vi o Rafael organizando a festa, eu reclamei. Eu digo, pô, mas fui eu que descobri o papai. E aí a Alice, minha irmã, disse, mas por favor, tu salvaste a ele para todos nós, não só para ti, né? E isso foi uma festa do perdão? Não. A mamãe estava lá. Mas isso que eu estou dizendo. Ela ouviu fazer nós fizemos... Eu tinha duas cunhadas que eram músicas, né? Então, nós fizemos números artísticos, né? E tinha uma quadrinha que eu que fiz, que dizia assim, é do pai que nós tivemos a primeira das lembranças. Tropeiro em tantas... A quem muito nós devemos... tropeiro em tantas andanças. E ela aguentou no tirão ali. A tua mãe faleceu com que idade, está? E a mamãe estava nessa ocasião, ela estava com uns 70 e não sei quantos, né? Quando o papai faria 100 anos. Né? Foi a festa, na minha vida, a mais alegre de todas que eu já participei. Ele tinha morrido, nós reunimos utensílios que ele usou, né? Por exemplo, estribos de cavalo que ele tinha, relógio não era de pulso, nada, era de bolso. De bolso. E fizemos exposição disso, recordamos toda a vida então, dele, foi um acerto de contas, né? Foi. Foi a festa do acerto de contas. Eu acho super interessante isso, sabe? Acertar as contas em algum momento da vida. Isso eu acho que limpa a barra, né? Limpa a barra. Eu não fico... Por que eu vou estar adoecendo, né? Não adoeço. Hoje, né, Esther, tu tá chegando perto dos 90 anos, eu espero ser convidada para essa grande festa, que eu não sei onde vai ser, mas eu acho que vai ser vários lugares. Vários lugares e várias festas, né? Vamos fazer um Kerb. Não, o Salão de Atos, escuta, já está reservado para uma grande sessão. Olha lá! É abril, né, Esther? 24 de abril. 24 de abril. Tem o lançamento de vários livros. Por exemplo, a minha tese eu nunca publiquei e nem traduzi. Mas agora vai sair, porque os alunos pediram, os meus alunos... Certo, tem assim o que? Mais de 30, 40 livros publicados? 40 livros. 40 livros, né? Então, tu já criou filho. E outra coisa muito importante, filho quando nasceu. Quando a Miriam nasceu, eu tive claramente o sentimento de como as crianças são importantes. Entende? Foi muito vivo isso. E os meus netos... Para continuar. Sim, para eu viver com... Sim, para tu viver. Porque, bom, criança era criança, bom, não tinha filho, mas quando... E depois, e os netos? Tu saber que os netos te prolongam, né? Uma coisa... Eu tive gêmeos, primeiro. Sim. São gêmeos. Então, assim, criou filhos, cuidou de netos, viajou com os netos, que eu acho sensacional isso, né? Proporcionou para eles também tudo isso, escreveu muitos livros, plantou árvores. A Esther tem um pátio maravilhoso na casa dela. Livro de receitas, tu tem o meu livro de receitas? Tenho! Ela é as pessoas acham que ela só faz merengues, que a Esther é conhecida por torre de merengues. Não, a Esther é uma cozinheira de mão cheia.
Mas o Gabriel também. O Gabriel, que foi teu estagiário, o último aniversário dele em São Paulo, ele convidou 60 pessoas para almoçar e ele fez tudo. Os salgados e as sobremesas. E aí, com certeza, né, Esther, tu tem muita coisa pra fazer ainda, né? Eu vou viver 115. Ah, 115. Tá ali na folhinha escrito. 115. Como diria Zagallo, nós vamos te aguentar, é isso? Não, exatamente. Uma pessoa me perguntou, por que não mais? Eu disse, não, eu sou humilde, vou ficar uns 115, né? E aí ele me disse, então a senhora vai se suicidar? E me diz uma coisa assim, tem um desejo escondido aí dentro dessa chegada até os 115 que tem vontade de realizar? Tem um desejo bem claro. O meu desejo é que a gente possa ter compreendido a mudança radical científica de como é que a gente aprende. Aprender não é memorizar. Aprender é construir, é um processo que cada um vai fazer. A memorização é o que costuma ser feito nas escolas e nas universidades. E isso não dura, a memorização não dura, ela é temporária. A aprendizagem é permanente. Ela é contínua. Por exemplo, o Gabriel, né, que é o teu estagiário, ele ficou na França um ano e meio, foi com 1 ano e meio de idade e voltou com 3, falando francês. Uma semana depois, ele já misturava, ele dizia, já peguei, como? Tá misturando o francês com o português, né? E largou, nunca mais quis falar francês. Nós morremos de pena, dissemos assim, poxa, um patrimônio que é saber uma língua estrangeira, e aí ele perdeu, ele não tinha como. 1 ano depois abriu na Aliança Francesa um jardim da infância. Aí nós matriculamos o Gabriel, ele estava então com 4 anos. 1 mês depois, a professora dele nos chamou e disse, eu nunca fui tão boa professora, esse menino está falando francês. Quer dizer, em 1 mês ele recuperou o francês, porque ele aprendeu o francês. Quem consegue falar e compreender uma língua, aprendeu essa língua. E isso não se perde. Quer dizer, pode ficar escondido lá no inconsciente, mas depois de um mês com aulas, não sei se eram 2 vezes por semana, ele voltou a falar francês, até hoje coisa fala. maravilhosa. Então, Esther, encerrando aqui o nosso bate-papo, tu falaste na ciência do aprender, né? Essa ciência, que a minha batalha é essa, por isso que eu quero viver 115 anos, porque eu tive uma sorte muito, muito grande. Eu estudei com a pessoa que mais entendeu de como é que a gente ensina, com a teoria dos campos conceituais, que foi o meu diretor de estudos do meu doutorado. Do teu né? doutorado. E depois do doutorado, eu fiquei em contato com ele até ele morrer aqui, né? E, então, o que o Gerard realmente construiu algo extremamente importante, descobriu o que é aprender. E escuta, e outra coisa importante, quando eu falo que aprender, ele dizia que ninguém aprende de quem não se gosta, que o afeto tem que entrar. Escuta, eu fiz a minha tese em 1985, tá? E em 2016 eu fiz 80 anos, pois o meu diretor de estudos veio de Paris para o meu aniversário. Que maravilha. Então, esse sinal de que o afeto é muito importante para que a gente aprenda. Então, claro, eu não quero morrer sem ver as pessoas compreendendo que aprender não é memorizar, que aprender é uma construção pessoal e que tem um monte de exigências, que eu as conheço, então... Ai, que maravilha, Esther, que coisa boa estar aqui contigo, que maravilha, com todo esse conhecimento. Eu também acho ótimo estar aqui contigo. Que maravilha. E lembrando do Carlos, né? Do Carlos. Lembrança muito boa. Exatamente. Um grande abraço, um grande beijo. E estamos aqui sempre aprendendo nesse canal, todo dia. Obrigada, gente. Sim, ela sempre abraça o seu personagem de uma forma genuína, sem julgamento. E a gente estuda e tem uma percepção de mundo muito mais ampliada. Porque a gente pode fazer qualquer personagem, podemos fazer uma prostituta, uma dona de casa, enfim, o que for. E a gente abraça.
E o jornalismo me deu a capacidade de conseguir observar, de conseguir decodificar, ouvir, me deu isso, a escuta ativa para entender, né? Quando tu está entrevistando, tu está ouvindo uma fonte, tu precisa transformar aquilo numa linguagem acessível para as pessoas. Então, esse processo, esse exercício durante muito tempo, eu tenho automatizado. E a psicologia une essas duas coisas.